castelo forte é o nosso Deus. Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Alexandre. Esse é o canal Bereando, Entendendo as Escrituras. Se você é novo aqui no canal, esse canal ele tem como propósito e intuito falarmos acerca do conteúdo bíblico, acerca das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Olhar para ela e tentar entender algumas questões que nela estão contidas e também falar sobre alguns temas e assuntos pertinentes à nossa atualidade. Esse é o primeiro vídeo que eu faço no ano de 2020 e vocês são muito bem-vindos. Esse canal também ele é aberto para pessoas de diferentes religiões. Seja você um cristão protestante, católico, você seja espírita, ou tem algum outro tipo de religião, como o judaísmo, o islamismo, e não tenha talvez religião nenhuma, seja um ateu, mas que, no entanto, independente da sua crença ou descrença, tem curiosidade em entender acerca do conteúdo bíblico. Esse canal é para você. E o tema que nós vamos falar hoje, ele é um tema atual, e ele é até um tema um pouco polêmico. Nós vamos falar sobre a questão do aborto. Afinal de contas, a Bíblia fala acerca do aborto? A Bíblia dá algum ensino, alguma instrução, se deve se abortar, se não deve se abortar? Enfim, nós iremos discutir esses tipos de assuntos nesse vídeo. É bem provável que em um vídeo só eu não consiga passar para vocês, mas eu quero passar esse conteúdo com calma. E nesse vídeo, nós vamos assim iniciar falando um pouco sobre o que a Bíblia diz acerca da existência da vida, quando que se existe vida, a partir de quando Deus sustenta a vida, se Deus dá algum valor ao feto ou à vida em potencial também, como é chamado, o ser que está sendo gerado dentro da barriga de uma mulher. Nós vamos falar acerca desses tipos de assunto e nós também iremos falar sobre o aborto nos 3 pontos em que a nossa lei, a lei do nosso país libera, que no caso é o aborto. Para quem não sabe, no nosso país ele é liberado para casos de estupro, para risco de morte da mãe, ou crianças anencefálicas, ou que tem algum tipo de deficiência no desenvolvimento cerebral. Então, nesses 3 aspectos, a Bíblia, a nossa sociedade, a lei, ela autoriza o aborto no nosso país. E nós também falaremos sobre isso, caso não dê tempo nesse vídeo, nós falaremos no próximo vídeo. Mas, então vamos ao assunto. Eu quero começar este assunto com um exemplo. Hoje todos nós somos adultos. E haja vista de quem talvez esteja assistindo esse vídeo seja adolescente, enfim, nós temos uma vida desenvolvida. Nascemos, estamos crescendo, estamos em desenvolvimento, uns são mais velhos que o outro, outros são mais novos. Mas se eu fizesse uma pergunta a você que está me assistindo, que fosse a seguinte: você gostaria de ter a sua vida tirada? Talvez a sua resposta seja não. E se eu ainda falasse assim: você gostaria que a sua vida fosse tirada sem que você tivesse ao menos a oportunidade de escolher ou saber o porquê você está morrendo? Talvez a sua resposta continue sendo não. Por quê? Nós somos pessoas dotadas de inteligência, entendimento. Nós temos um raciocínio lógico e que, se isso é colocado diante de nós, nós vamos querer sempre nos livrar daquilo que vai nos causar algum mal. Mas se você talvez não tivesse a oportunidade de se defender, talvez você ficaria triste, não iria concordar com essa situação. É baseado nessas perguntas que nós devemos olhar para esta questão do aborto. Nós também devemos olhar para o que é chamado de vida em potencial. Porque o feto que está dentro do útero de uma mulher, ele está passando por um processo de desenvolvimento e crescimento. E
sobre este pequeno ser barrar ou impedir ou até mesmo bloquear o seu desenvolvimento é tirar a vida deste pequeno ser sem lhe dar ao menos o direito de escolha, de optar pelo que ele quer e pelo que ele não quer. E por que talvez você me pergunte por que eu já chamo esse pequeno feto, ou essa vida em potencial, de vida? Afinal de contas, tem vida esse pequeno ser que não tem às vezes nem o seu corpo desenvolvido? Vejamos o que a Bíblia diz acerca da vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos de número 139. Para você que é novo no canal, se você tem Bíblia na sua casa, eu sugiro que você acompanhe pela sua Bíblia. Se você não tem, baixe um aplicativo de uma Bíblia gratuita para que você possa estar acompanhando, porque fica mais fácil de você acompanhar na sua Bíblia o que eu vou passar aqui e entender. Salmos de número 139. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 16 de Salmo 139. Olha o que diz aqui. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Eu quero colocar um ponto aqui para já mostrar que o salmista aqui ele está relatando acerca de Deus, que Deus foi o ser que o formou dentro do ventre materno. Foi Deus que o gerou ali através, claro, de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Deus, pela sua graça, ele começa a formar este pequeno ser dentro da barriga da mulher. E é algo tão interessante que nós vamos ver que o espermatozoide tem encontro com o óvulo, forma um pequeno ser chamado zigoto. E a partir desse zigoto que vai se desenvolvendo a criança. Vai começando a crescer, ganhar forma, vai se alimentando. E o salmista ele chega a dizer que isto é algo terrível e tão maravilhoso, porque como compreender essa grandiosidade? Hoje, por exemplo, eu posso olhar para mim, que tenho 26 anos de idade, eu olho para a minha altura, para o meu peso, para a minha constituição física, para as minhas digitais, eu vejo quantos detalhes, e eu começo também a entender que isso foi se desenvolvendo com o tempo. Eu era um pequeno zigoto que fui se desenvolvendo na barriga da minha mãe. Enfim, é algo terrível e maravilhoso, como o salmista descreve. E olha como é que ele vai continuar a sua fala. Verso 15 diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Aí, olha o 16. É nesse 16 que nós vamos tirar aqui uma lição muito importante. Os teus olhos, está falando acerca de Deus, o salmista está se referindo a Deus. Ele diz, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O que é informe? É sem forma, em desenvolvimento. É algo abstrato ainda. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse ponto ele é muito interessante, porque a Bíblia vai nos mostrar aqui nesse texto que Deus ele vê o ser humano antes mesmo do ser humano ter a sua condição física plena e perfeita, antes mesmo dele ter os seus ossos, antes dele ter os músculos, os nervos. É o salmista que diz através da palavra que Deus já vê. E há pessoas, há movimentos que, em relação ao aborto, dizem que a vida ela não existe enquanto o corpo não é formado. Cientificamente, nós aprendemos que uma mulher
ela vai descobrir que está grávida, normalmente com 3 semanas de gestação já. E quando ela descobre, de certa forma, essa vida em potencial já está ganhando forma dentro do seu útero. Mas o fato dela descobrir somente depois de 3 semanas não significa dizer que antes dessas 3 semanas não existia vida. Porque a Bíblia também vai dizer que Deus sustenta a vida em potencial, ou o feto. Eu convido você ainda a abrir a sua Bíblia em Salmos de número 71. O verso de número 6. Está um pouquinho mais para trás aí. Salmos de número 71, o verso de número 6. Diz bem assim: por ti, é o salmista declarando a Deus de novo, por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aqueles que me tiraste do ventre da minha mãe, o meu louvor seja para ti constantemente. Ou seja, além de nós lermos que o Senhor contempla a vida em potencial antes que ela tenha forma, ela sendo informe, além de Deus contemplar, Ele não só contempla, como Ele sustenta. E o que é Deus sustentar algo? É Deus permitir que exista vida sobre isso. Quando nós dizemos que Deus sustenta ao mundo, ao planeta, significa dizer que nós acreditamos que Deus tem permitido ao mundo ter vida, estar em funcionamento. Deus não iria sustentar algo que não tivesse vida. Afinal de contas, não precisa ser sustentado. Olhando para esses dois textos, nós podemos entender que Deus, ele enxerga o homem antes do homem ter forma e antes do homem ser gerado. A Bíblia já mostra que o ser humano ele tem valor antes de sair do ventre da sua mãe. Então, essa vida em potencial não é qualquer coisa para ser tirada de qualquer forma e para não ter uma oportunidade de vir ao mundo. É uma vida que Deus contemplou quando era informe e que Deus sustenta no ventre da mãe. Entendido isso, a gente tem que agora analisar o seguinte. Tudo bem, suponhamos que a Bíblia está dizendo realmente que existe vida antes do nascimento, do neném nascer, mas qual que é o valor que a Bíblia dá para esta vida em potencial? A Bíblia também tem resposta para isso. Eu convido a você a abrir sua Bíblia em Êxodo. Êxodo. Vamos lá. Êxodo está logo no comecinho. Nós vamos abrir em Êxodo 21. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Nós vamos ler do verso 22 ao verso 24. Diz bem assim. Preste bem atenção nisso aqui. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, olha a situação, e forem causa de que aborte, ou seja, de que aquela vida que está sendo gerada, ou aquele ser, vida em potencial que está sendo gerado, seja interrompido, porém, cause um aborto, porém, se não houver morte, nem da criança e nem da mulher, no caso, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas, olha, preste bem atenção nisso, mas, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé
por pé. Qual que é o valor que a Bíblia dá para uma vida em potencial? Olhando para esse texto, em que se você depois, eu recomendo até que você leia todo o contexto, no contexto vai estar mostrando que o povo de Israel, que era escravo no Egito, foi libertado do Egito por intermédio de Moisés. Deus usa a vida de Moisés, tira esse povo do Egito, eles estão em um deserto, e eles iam passar agora de uma etapa. Eles deixariam de ser escravos para serem cidadãos. Eles iriam constituir uma nação. E como toda a nação que é constituída precisa de leis, precisa de leis sociais, leis civis, precisam de leis para que o país ande de forma correta, assim também este povo estava recebendo leis do próprio Deus. E uma das leis que Deus está dando acerca do próximo, ele sugere e cita esse acontecimento. Ele diz, olha, quando uma mulher, dois homens estiverem pelejando, estiverem guerreando, e houver uma mulher grávida ali, se porventura esses homens ferirem a mulher e ela vier a abortar, ou seja, o filho vier a ter um nascimento precoce, vier a sair da mulher, se ele sair com vida e a mulher também sair com vida, no caso esse homem ele teria que pagar uma multa que seria instituída pelo marido. Mas que se essa criança ou a mulher mesmo viesse a perder a sua vida, no caso, a recompensa por isso, ou o julgamento diante dessa causa seria vida por vida. Não que Deus seja a favor da morte, não é isso. Mas qual que é o princípio que é estabelecido aqui? De que o valor de uma vida em potencial é o mesmo valor para uma vida já formada. Deus enxerga o feto, a vida em potencial, com o mesmo valor que um adulto. Não é pelo fato de essa vida em potencial ainda estar dentro do útero de uma mulher que é um ser insignificante. Nós estamos vendo aqui que o valor é o mesmo. Tanto é que se essa vida viesse a se perder, o pagamento era vida por vida. Ele só iria pagar uma multa menor se permanecesse vivo. Então, para encerrar esse vídeo, qual que é o valor que Deus dá para a vida em potencial? O mesmo valor que dá para mim e para você que está assistindo esse vídeo. Deus enxerga este pequeno ser dentro da barriga de uma mulher com o mesmo amor e com o mesmo valor que Ele tem por nós. Que possamos valorizar isso. Nós entendemos nesse vídeo que Deus, Ele vê a vida enquanto ela ainda não tem forma, que Deus sustenta a vida na barriga da mãe e que Deus dá a essa vida o mesmo valor que dá a uma pessoa adulta. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, vai ajudar muito. E ativa o sino das notificações para que você fique a par dos vídeos novos que eu vou postar aqui. Se você tem sugestões de conteúdos bíblicos, deixa no comentário para que eu possa estar estudando e ver se eu consigo trazer a vocês esse conteúdo para dar um material melhor para esse canal. No próximo vídeo nós continuaremos a falar desses assuntos mediante os 3 aspectos pelo qual o aborto ele é legalizado no nosso país. Não perca, que Deus em Cristo abençoe a todos.